Oi, obrigada. Sou Renata Cafardo, do Estadão. Eu queria saber, na prática, que tipo de riscos que vocês acham, que não sei como vocês vão ter uma pessoa que vai responder, um porta-voz, ou a gente fazer a pergunta diretamente para um dos ex-ministros? Como vai ser? Depois, se você não se sentir contemplada, você pede para mais alguém comentar. Tá. Então, eu queria saber que tipo de riscos, na prática, a gente pode estar submetido, o que pode acontecer no Brasil, de fato, se continuar essa política que a gente está vendo no Ministério da Educação. Com exemplos, de maneira geral, vocês falam muito de ameaça e tal, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que pode acontecer se tudo continuar como está, se o caminho continuar sendo esse, se nada mudar. Quer responder? Eu posso comentar? Olha, eu acho que o primeiro risco que nós temos é o desmonte de todo o acúmulo histórico que nós estamos aqui expressando nessa mesa. Aonde que está esse risco? Por exemplo, a não aprovação do Fundeb significaria um comprometimento de recursos para a educação básica da ordem, hoje, de 138 bilhões de reais. E não é apenas o volume de recursos, é também que ele é um mecanismo, é um fundo contábil de redistribuição dos recursos para reduzir as assimetrias. O desafio, e foi previsto isso, da renovação do Fundeb, é melhorar essa redistribuição para os estados mais pobres, os municípios mais pobres, as escolas mais carentes. Então, a complementação da União e o Fundeb é absolutamente indispensável. O piso nacional dos professores está embutido no Fundeb. Se vai continuar, se nós teremos ainda alguma valorização da carreira docente, o Fundeb tem um papel absolutamente essencial. Por isso que a nossa primeira prioridade é o Fundeb. Segundo, se houver desvinculação, como já foi defendida por essa equipe econômica, das verbas para a educação, que existe desde 1934 e só não sobreviveu aos períodos autoritários, nós teremos um desmonte da educação pública. Porque qual é o projeto que está sempre permeando essa discussão? É a ideia que a educação é uma mercadoria, cada um compra no mercado, os que não têm condições receberão um voucher. Esse modelo foi testado em alguns países e não foi reconhecido, não há nenhuma evidência científica que esse seja o melhor caminho. Ao contrário, toda evidência científica e toda pesquisa mostra que a equidade na oferta da educação é o grande desafio para uma sociedade democrática. Que cada criança, que cada jovem, que cada estudante tenha as mesmas condições de estudar. O terceiro comentário que eu queria destacar é o papel da universidade pública no Brasil. 90% da pesquisa é feita na universidade pública. Nós somos hoje o 13º país em termos de publicações científicas indexadas no ranking internacional. Há claramente um ataque verbalizado, sistemático e em várias frentes à autonomia e à instituição universidade como tal. Como se ela fosse uma ameaça ao projeto que aí está. A ameaça é de reconhecer o papel absolutamente imprescindível da educação. Eu vou dar um dado só para reforçar. Nós temos em torno de 14.600.000 jovens entre 18 e 29 anos que terminaram o ensino médio e não entraram na universidade. Por que o Enem chegou a ter 9 milhões de inscritos e hoje tem quase 6 milhões? Se só são 2 milhões de concluintes do ensino médio. Porque é uma demanda reprimida, de gente que quer estudar e está batendo na porta. Isso quer dizer que 4 milhões dos que vão fazer o Enem esse ano vão voltar para casa, sem chance de entrar na universidade. E não é por falta de vaga, é por falta de renda. Por isso o FIES, por isso o ProUni, por isso a expansão das universidades públicas, para dar oferta aos excluídos. Por isso a política de cotas, metade das vagas para os estudantes da rede pública, que são 87% das matrículas. Então esse sistema precisa ser preservado. Precisa assegurar esse direito à oportunidade. Nós temos 18% desses jovens com ensino superior. Nenhum país desenvolvido tem menos de 30%. E a média da OCDE é 42%. Então o Brasil ainda é subfinanciado, nós temos que preservar a vinculação, os 18%, por exemplo, da receita da União, os royalties do petróleo que foram retirados, os royalties do Fundo Social do Pré-Sal, que era o grande passaporte para o futuro. Então a defesa da educação pública, eu diria, é o que une essa mesa e é o que nos separa desse governo. Eu queria fazer só um complemento rápido. Acho que também a questão do foco na aprendizagem
né? Nós estamos já no segundo ministro em 5 meses e nenhum dos dois fala do que mais interessa na educação básica. Nós estamos deslocando as atenções para temas laterais, homeschooling, doutrinação e escola sem partido, e desde que foram criadas as metas de qualidade na educação, cumprindo ou não, o fato é que a qualidade sempre no ensino fundamental melhorou e no ensino médio melhorou pouco, mas também teve uma inflexão positiva. Mas se a gente tirar o foco disso, sabe, ao invés da gente melhorar, nós vamos piorar, como já aconteceu na história, né? Se você tirar o foco da aprendizagem, as pessoas vão se dispersar novamente. A escola vai voltar a perder a centralidade do processo de ensino-aprendizagem. Então, eu não vejo no discurso oficial nenhuma preocupação em dar respaldo para as escolas, para as professoras, para as diretoras de escola, realizarem a contento um trabalho que é fundamental. Bom, próxima pergunta. Eu gostaria Não, Cristóvão. Eu gostaria de lembrar alguns outros riscos que não foram citados. Um é o risco da perda daquilo que nós construímos, que é a escola laica. Eu creio que é um risco desse governo tentar colocar as suas crenças religiosas no ensino. O outro é a asfixia por falta de recursos na educação. E aí por 2 razões. Uma, pela incompetência de voltar ao crescimento. E é verdade que quando não tem dinheiro, não se tem onde colocar. E a outra razão é por falta de prioridade à educação, tirando, quando não houver recursos, por causa do crescimento que não volta, tirar de outros lugares. O outro é querer fazer da educação um aparelho ideológico para vender as ideias que as pessoas desse governo têm, seus ideólogos. E, finalmente, eu queria dizer uma que pode parecer até que não tem a ver, mas tem. Educação tem que ser algo que vire uma mania nacional. Por isso, a população tem que respeitar. Quem encarna a educação em cada governo é o ministro da Educação. Hoje a educação está sendo debochada por causa da qualidade, entre aspas, dos ministros que nós tivemos nesses meses. Então, são riscos muito claros que nós estamos correndo risco. Desculpe, são riscos muito claros que o Brasil está enfrentando. Vou abrir a palavra aos outros jornalistas e, consultados 2 decanos, eu pediria aos ministros que fizéssemos o seguinte, que só um respondesse a cada pergunta, mas depois, no final, haverá espaço para todos fazerem as colocações finais. Senão, ficará difícil respondermos a todas as perguntas de todos os jornalistas. Quem é o próximo? Bom dia, Sérgio Roxo, do Globo. Eu queria saber se o ministro Mendonça Filho foi convidado também para estar aqui, foi ministro no governo Temer, no último governo, e vocês falam aqui sobre que o governo atual, o governo Bolsonaro, apresenta a educação como uma ameaça, né? Como uma ameaça. Se vocês, eu queria subverter um pouco, se pudesse, a sua orientação, se eu pudesse falar uma frase sobre cada ministro pudesse falar uma frase sobre essa questão do governo atual ver a educação como uma ameaça, acho que seria importante, senão agora no final. Obrigado. Bom, eu fiz o contato com o ministro Mendonça por intermédio da sua secretária executiva, Maria Helena Guimarães de Castro, e Maria Helena transmitiu o convite a ele para a data inicial, que era dia 29, ele não podia, tinha a convenção do DEM. Para o dia de hoje, ele agradeceu, mas isso por razões pessoais, políticas e profissionais, ele não participaria. Então, foi essa a resposta do ministro Mendonça Filho, que teríamos muito prazer em ter conosco. Quanto a outra pergunta, ver como promessa ou ver como ameaça, é todo o conjunto de ações que este governo tem feito na área da educação,
expressa, como muito bem disse agora o senador Cristóvão, chegando até ao desrespeito com a área da educação, expressa essa ideia de que a educação seria perigosa. A pauta da escola sem partido, a pauta da ideologia de gênero, fazem parte desse conjunto de pautas que me parece o seguinte: na hora em que o então candidato à presidência disse que queria recuar 50 anos nos costumes durante a campanha eleitoral, ele o que sinalizou é que os costumes tais como existem hoje, que nós resumiríamos em liberdade das mulheres, liberdade de orientação sexual, etc., que esses costumes são costumes imorais. E, por alguma razão, eles responsabilizam a educação por essa suposta imoralidade que outras pessoas, como nós, chamamos de liberdade. E daí vem, possivelmente, o ataque a Paulo Freire, porque Paulo Freire tem um nome muito associado à ideia de combate à opressão, à ideia de liberdade, à ideia de uma escolha mais livre da vida. Então, por essas razões, me parece que esse é um dos pontos que dão sentido à ação que nós reputamos equivocada dos ministros da educação do atual governo. Só esclarecendo também, o Paim, José Henrique Paim e o Luiz Cláudio Costa também foram convidados. O Paim está no Chile hoje e o Luiz Cláudio estava chegando do México. Os dois disseram que se sentem representados por essa reunião. Oi? O Roscielli também foi contatado e acho que De quem está falando? do Roscielli. O caso do ministro Roscielli é o seguinte: como ele exerce um cargo político atualmente, talvez não fosse a melhor coisa para ele estar numa reunião que está criticando um governo federal, ao qual ele tem necessariamente que ter contato, uma vez que as secretarias estaduais dependem de verbas federais. Então, nós preferimos não colocá-lo numa situação que talvez fosse constrangedora. Agora, mas acreditamos muito que tenhamos uma comunidade de propósitos. A ideia do observatório, o projeto do observatório, vai permitir esse diálogo e a gente ampliar esse contato com os secretários de educação, municipais, Andifes, Conif. Nós vamos abrir, nós estamos dispostos a dialogar para ajudar a construir pontes e fortalecer as políticas públicas. E só um destaque também, eu queria parabenizar a sua matéria sobre o INEP, que você vem acompanhando com rigor lá em estabilidade. Dizer que o Enem são 11 módulos, 3.700 pontos de atenção. É um sistema extremamente complexo para ser implementado, e essa instabilidade é mais uma ameaça às políticas públicas e ao próprio Enem. A instabilidade da gestão, a troca sistemática, não apenas de ministro, mas de cargos absolutamente técnicos essenciais que foram ideologizados, sem pessoas com nenhuma afinidade, e que tem levado a uma instabilidade no sistema e uma preocupação crescente. O Enem é uma das questões que nos preocupa. Marcelo Mena Barreto. Vamos à próxima. Desculpe, a próxima pergunta é... Marcelo Mena Barreto, Jornal Extra Classe, Rio Grande do Sul. Eu queria saber do senhor se o ex-ministro Cid Gomes foi convidado a estar presente e a opinião, né, não sei se todos poderiam falar, ou pelo menos alguém, sobre o projeto de lei de um deputado do PSL do Rio de Janeiro que pretende substituir Paulo Freire por Anchieta como patrono da educação brasileira. Foi apresentado agora no último dia 22. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Esclarecimento curto meu, depois resposta. Foi contactado, sim, pelo IA. O ex-ministro Cid Gomes não deu resposta. Bom, na verdade, Anchieta tem lá o seu valor, mas também não se pode negar o valor a Paulo Freire. Paulo Freire é reconhecido internacionalmente, muito mais do que no Brasil. Realmente, a sua proposta é que ele expõe em obras como A Pedagogia do Oprimido, são propostas fundamentais, porque o sistema educacional, como já colocam alguns filósofos e estudiosos, ele geralmente trabalha para a reprodução. Ele trabalha para reproduzir, no contexto da sociedade, aquilo que
faz parte da opinião das classes dominantes. E Paulo Freire, justamente, se coloca contra essa tendência, demonstrando a necessidade de que o sistema educacional tem que ser realmente democrático, ele tem que ser para todos. E ele tem que dar oportunidade a todos, e não apenas a alguns. Por isso, Paulo Freire é inconveniente, porque quando ele propõe, na sua metodologia de alfabetização, a proposta que é colocada em dúvida e se supõe substituível por um sistema de alfabetização antiquado, como eu aprendi na época em que estudei na escola primária, que é o sistema de silabação. Então, a proposta de Paulo Freire não é conveniente, porque ele associa a alfabetização a uma ideia de conscientização, a uma ideia de descoberta, a uma ideia de avanço, de que todos são iguais e todos têm que ter oportunidades, enquanto que demais sistemas eles podem limitar essa proposição. Daí essa opinião contrária a alguém que não merece ser contrariado de maneira nenhuma, porque é uma figura internacional, das poucas figuras internacionais que o Brasil tem produzido e que merece toda a nossa homenagem e toda a nossa consideração. Todo sistema de alfabetização, no fundo, leva à descoberta, mas, para Paulo Freire, ela começa com a compreensão, e depois da compreensão, através da leitura, se chega à descoberta de como as palavras se compõem, como as frases se compõem e como nós utilizamos a língua para exprimir o nosso pensamento dentro dessa ideia de avançar, dessa ideia de construir, dessa ideia de melhorar. Me permite, próxima pergunta, por favor. Por favor, Janine, como eu fui o relator da proposta que fez Paulo Freire patrono, eu gostaria de dar a minha opinião. O projeto foi da senadora Fátima Bezerra e eu fui um dos relatores. Eu acho que o Anchieta merece ser santo da Igreja Católica, tudo bem. Agora, o patrono da educação brasileira, a gente ainda teria Calmon, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e outros. Eu não vejo por que substituir Paulo Freire por isso. Eu, quando ministro, coloquei um monumento para Paulo Freire em frente ao Ministério Prédio. Aliás, é uma boa pergunta se ainda está lá ou não. Eu não passei, faz uns 3 meses eu fui lá e coloquei flores, mas ultimamente eu não fui olhar. Eu creio que é um projeto sem sentido. Hein? Queriam tirar? Eu não estava sabendo, está vendo? Está lá ainda, né? Interessante dizer também que os jesuítas são contrários também. Soltaram uma carta pública. Então, eu considero esse um projeto simplesmente provocador e não um projeto construtivo. Muito bem. Próxima pergunta. Renato, só complementando uma coisinha bem rápida. O então candidato Bolsonaro disse que, se fosse eleito, entraria no MEC com lança-chamas para queimar todas as obras do Paulo Freire e colocar para fora todos que defendiam essa pedagogia. Eu quero aqui citar o Gilberto Gil, que diz: toda vez que a fogueira está acesa, eu sou bruxa. Então, se esse for realmente o caso, nós estaremos lá para defender não só a homenagem na estátua, mas simplesmente as ideias universais e reconhecidas internacionalmente de Paulo Freire. É uma barbaridade um presidente ter um discurso como esse, uma figura tão bonita, tão representativa, tão digna como Paulo Freire. Por favor. Oi, meu nome é Josete Goulart, eu sou do jornal Lagartixa Diária, que o senhor deu uma entrevista há uns 2 meses, Janine, não sei se você lembra. É um jornal de rede social, quase ninguém conhece, mas ele está aí. Eu queria perguntar, na verdade, vocês colocam um ponto aqui sobre os contingenciamentos e colocam que, na magnitude que estão sendo apresentados, podem ter efeitos irreversíveis e até fatais.
A agência Aos Fatos, ela levantou esses dados sobre os contingenciamentos dos últimos anos, e em 2015, 2015 principalmente, teve um contingenciamento muito mais elevado, o dobro até corrigido pela inflação, do que o que está sendo proposto de contingenciamento para a educação neste governo. Então, eu queria entender um pouco melhor por que lá em 2015 ele não teve um efeito irreversível ou mesmo fatal, e por que agora teria, se é um contingenciamento. Obrigada. Luiz, você pode responder? Eu posso. Eu entrei em outubro, em 2015, mas eu respondo sem nenhuma dificuldade. No governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, o orçamento da educação, o MEC, o orçamento do MEC cresceu acima da inflação 206%. 206%. No governo da presidenta Dilma, até o golpe, porque foi um afastamento sem crime de responsabilidade, o impeachment, nós tínhamos investido 54 bilhões de reais acima do piso constitucional. O que eles estão fazendo nesse último período é acabar com o piso. E, por último, a presidenta Dilma ela foi afastada não porque não gastou com educação, mas exatamente um dos 5 decretos que foram objeto da denúncia era exatamente manter investimentos em educação. E nós tínhamos um bloqueio da pauta do Congresso Nacional, os créditos suplementares não eram aprovados, as pautas bombas foram um processo sistemático de sabotagem à política econômica, inclusive à política educacional. E, por último, lembrando que foi ali que foi aprovado os royalties do petróleo e os recursos do Fundo Social do Pré-Sal, que era uma vinculação decisiva, que na época a projeção eram 312 bilhões de reais numa década a mais para o investimento do MEC em educação. Por tudo isso, como o orçamento é autorizativo, você tem contingenciamentos. Mas esse contingenciamento não só é brutal, o que nós estamos assistindo, como a forma em que ele foi colocado, balbúrdia, perseguição, ataques, e principalmente, tanto não precisava ser dessa magnitude, que eles já voltaram atrás em 1 bilhão e 900. Então, foi o ministério mais atingido pelo contingenciamento. Isso jamais aconteceu nos governos do PT. Bom, a próxima pergunta. Bom dia, Ayrton Escobar, do Jornal da USP. Queria saber a opinião dos senhores sobre um estereótipo que vem sendo reforçado, né, na atual gestão e propagado amplamente nas redes sociais, na sociedade, etc., de tentar caracterizar as universidades públicas como instituições de esquerda, marxistas, que fazem, né, apologia a ideologias políticas, porque isso vem sendo usado como uma justificativa política ideológica para justificar várias dessas ações que estão sendo tomadas pelo atual governo, né? Então, queria que os senhores avaliassem, ou rebatessem, ou confirmassem esse estereótipo que vem sendo propagado. O senhor já respondeu a sua pergunta, né? É um estereótipo, né? Não é mesmo? Esse problema da diversidade dentro das universidades é o problema que os reitores enfrentam desde os dias em que universidades foram criadas, viu? Há mais de 1000 anos atrás. Há um documento, eu não me lembro exatamente da referência atual, do imperador Barbarossa, no ano 1100 ou coisa parecida, era mesmo, em que ele defendia um grupo, uma universidade que tinha lá, naquela região, eu não tenho certeza se era Bolonha ou não, porque as opiniões eram divergentes. Aí há uma riqueza de informações, não é mesmo? De modo que dentro de uma universidade, e não é só em ciências sociais ou política, não ou ciências políticas, é até nas ciências exatas, viu? Porque você vai na escola de engenharia e tem pessoas que acham que o que é importante é produzir automóveis elétricos. Tem outros que acham que isso é uma bobagem, que só vai piorar as coisas. Você pode tentar até, se quiser, colocar isso no nível de ideologias, que são interesses de empresas privadas. Entende? De modo que viver com essa digamos, diversidade
é da natureza da universidade. Eu tenho a impressão de que esses ataques que têm sido feitos, não é mesmo? Eles são mal dirigidos. Quer dizer, aliás, eu acho que se quisesse fazer um ataque bom às universidades, o que se poderia fazer é dizer que dentro da universidade há partidos políticos que trazem para dentro da universidade pautas que não são pautas universitárias. Não é mesmo? Como reitor, eu me lembro de ter enfrentado greves de funcionários e estudantes, não é mesmo? Que achavam que o prédio da reitoria era um palácio de inverno, né? em São Petersburgo, né? Não é mesmo? Na época, né? É uma ideia completamente alienígena, né? Não é mesmo? Mas isso em geral não vinha de professores, não é mesmo os mais marxistas que havia, e havia alguns, né? Havia muitos direitistas, né? Nós temos experiências com professores da Faculdade de Direito, né? Que foram o braço direito do regime militar, né? Gami Silva e Buzaide, né? De modo que, se fosse contar cabeças, eu não sei se não teria mais gente de direita do que de esquerda. Viu? Posso dar um comentário também, Renato? Por favor. Eu quero dizer que é impossível você ter 8,5 milhões de universitários, sem contar os professores, com diversidade de pensamento, que não tenha grupos sectários. Natural isso. Lamentável, mas natural. Agora, o que eu hoje temo é que esses grupos mais sectários, que vaiam, que gritam, usem o decreto que permite porte de armas e cheguem nas universidades armados com o aval do presidente da República, que está dando esse direito para todo mundo. Porque tem estudante que é formado em direito, advogado tem direito. Tem estudante que tem outra daquelas categorias que podem andar armado. Então, o sectarismo, o radicalismo não é bom para o debate, mas temos que tolerar, temos que aceitar, enquanto não usarem o decreto do presidente para chegarem armados no campus da universidade. Deixa eu só complementar só uma coisinha. Eu cheguei aqui na USP fazer minha graduação em 1973. No trote da minha turma, o DOI-CODE entrou na universidade, ninguém na época tinha muitas informações sobre isso, prendeu um estudante, Alexandre Vanucchi Leme, que apareceu depois morto, atropelado por um caminhão na Lapa, e todos os estudantes que estavam entrando, nós já suspendemos o trote naquela época, começaram a se dar conta de um Brasil que não estava nos meios de comunicação. Naquela época ainda não tinha as receitas de bolo nos jornais, a censura era muito forte. E logo em seguida, em 75, o professor Vladimir Herzog, professor da ECA, amplamente conhecido, tinha um programa na TV Cultura, foi assassinado. Tanto 73 como 75, nós fomos ao Dom Paulo Evaristo Arnes, fizemos 2 atos ecumênicos. 75, o então coronel Erasmo Dias, secretário de Segurança, bloqueou a cidade inteira para que os estudantes não chegassem na Praça da Sé. Eu diria, não sei se todos viraram de esquerda, mas seguramente toda a geração daquela época tem uma profunda consciência democrática. E está hoje absolutamente preocupado com as ameaças que esses valores estão sendo novamente agredidos. Quando você tem o presidente, que tem como principal referência da sua vida o chefe da tortura no DOI-CODE, e que foi responsável pelo assassinato, inclusive de professores e alunos da USP, além da tortura de dezenas, eu tive na minha sala, por exemplo, um colega de sala ficou 7 anos preso. A primeira coisa que ele fez foi contar como é que era a cadeira do dragão, o pau de arara e tudo mais que representava esse período da história do Brasil. Então a universidade tem uma profunda consciência democrática. E o problema da universidade, ninguém chega e sai do mesmo jeito que chegou. Agora, por isso que a liberdade de cátedra, o debate, é absolutamente essencial. Que eles venham convencer os estudantes com seus argumentos. E eles não estão convencendo. É um absurdo imaginar que aquelas manifestações de 15 de maio e 30 de maio foi porque havia coação de professores sobre os estudantes. Não, era uma multidão na rua, era um tsunami, como eles mesmos imaginavam. Então, ali por consciência, por cidadania, por vontade própria, por rebeldia, que é própria dessa faixa etária e do sistema educacional. E, sobretudo, estão ali também para defender a educação pública e a democracia, que esse governo nunca teve compromisso e talvez seja um dos poucos na história um presidente que seja capaz de defender a tortura como prática do Estado.
ou que nós devíamos ter assassinado 30 mil pessoas, que o que mataram foi pouco. É isso que gera indignação na universidade. E eu duvido que eles tenham argumentos para se contrapor à defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Ministro Murilo. Renato, só uma gentileza. Vamos tentar fixar um teto até meio-dia? Mas aí então as pessoas... E aí talvez a gente mais pudesse espaço ser para um os pouco mais jornalistas. sucinto, sobretudo nas perguntas, direcionar as perguntas, ser um pouco mais objetivo nas perguntas, para não dispersar. Porque senão nós chegamos aqui às 9 da manhã, vamos sair daqui, que horas da tarde? Eu acho que meio-dia é muito cedo. Podemos fixar meio-dia e 15, meio-dia e meia? Bom, eu vou sair meio-dia porque eu tenho que ir até o centro da cidade. Tá bom. Meio-dia tá de bom tamanho. Tá, vamos ver se a gente consegue. Eu só acrescentaria que a universidade sempre foi incômoda, desde que se originou. O professor Gutenberg mencionou o caso do Frederico Barbarossa com a Universidade de Bolonha, na Itália, porque naquela época era a época do Sacro Império Romano-Germânico. Mas exatamente universidades famosas como a Sorbonne, né, foram objetos de invasão, disputa com o rei, porque as universidades foram centros de discussão. Da discussão surgem divergências. As divergências, né, levam ao protesto, né? Mas, em todo caso, mesmo os reis não invadiram as universidades, né? Porque elas constituíam um território à parte, um território autônomo, um território independente. Ultimamente, nós assistimos no Brasil universidades serem invadidas pela Polícia Federal, como a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Minas Gerais, né? E, assim, muitos pensam que a universidade possa ser invadida pela polícia sem qualquer protesto, sem qualquer reação. É próprio da universidade a diversidade, a discussão, a riqueza, a criação, porque não há realmente criação, não há movimento se não houver discussão, se não houver protesto. Tá. Olá, bom dia, Paula Araújo da Globo News. Na verdade, eu tenho duas questões práticas sobre o resultado dessa reunião. Gostaria que os senhores me explicassem, primeiro, com relação a essa nota conjunta. Existe alguma intenção de entregar essa nota oficialmente ao atual governo? Se sim, como pretendem fazer isso? E a segunda questão, gostaria que os senhores me explicassem, por favor, sobre o Observatório da Educação. Os 6 participam, mais alguém? Na prática, como isso vai acontecer? Vão ser reuniões a cada 15 dias, mensais? Os temas serão definidos com antecedência? Vão acontecer aqui sempre ou em outros locais? Já tem algum cronograma a ser seguido, uma próxima reunião agendada, por favor? Olha, em primeiro lugar, a ideia da nota é uma nota à sociedade. Essa nota está sendo divulgada à sociedade como as anteriores. Quanto ao observatório, uma ideia que nos veio, mas por enquanto não temos uma definição mais precisa. Nós pensamos em 2 ou 3 pontos cruciais. O Fundeb, a questão da liberdade, da autonomia acadêmica e a questão da igualdade de oportunidades. São os 3 pontos fundamentais. Lembrando que é um observatório de ex-ministros, ok? Acho que, então, esse detalhamento todo que você nos pede, nós ainda não temos. No final da nota, a gente se coloca à disposição de todos os gestores do país, de todas as autoridades, de toda a comunidade educacional. Nós estamos nos colocando à disposição do país em torno dessas diretrizes assinaladas na nota. Nós decidimos hoje nos constituirmos como observatório e obtivemos da parte do Paulo Saldiva, que preside o IEA, o acolhimento para que tivéssemos um local de reunião estável e que as pessoas pudessem se dirigir. Então nós faremos aqui as reuniões. Eu acho que a opinião de ex-ministros sobre, por exemplo, um aperfeiçoamento do desenho do Fundeb, sem prejuízo de emendas, acho que seria bem-vindo, né? O Congresso Nacional poderia, eventualmente, pedir considerações
sobre isso, a agenda da autonomia universitária, o Congresso poderia dar uma resposta a essa preocupação que todos nós temos e blindar a universidade de interferências do governo. O governo não é para interferir na universidade. O governo serve para manter a universidade. Ele é mantenedor da universidade. Ele não pode interferir na vida acadêmica. Né? Existe um princípio constitucional. Então, se quiserem subsídios para levar à frente essa agenda que está colocada, acho que a experiência daqui, falando em autonomia universitária, a experiência pioneira no Brasil teve como autor o nosso ministro Goldenberg, enquanto reitor da USP. Foi a primeira experiência de autonomia universitária do ponto de vista financeiro. Foi para além da autonomia acadêmica, didático-acadêmica. Né? Hoje, as 3 universidades paulistas têm um sistema de manutenção que é referência e que permitiu a elas desenvolverem uma produção acadêmica respeitada no país inteiro. Né? Então, não falta experiência aqui em várias áreas para subsidiar a decisão que o Congresso vai tomar. Os ex-ministros têm equipes e, além disso, os ex-ministros que não puderam participar serão também convidados, caso queiram fazer parte. Quem é agora? Sou eu, né? Ana Carla, do UOL. Onde está? Aqui. Oi, tudo bom? Oi. Ana Carla, do UOL. Eu já ia fazer essa pergunta antes, vou continuar nessa toada. Já foi feita alguma tentativa de contato com o atual governo, com o atual ministro, para que essas propostas sejam levadas até ele, ou não há diálogo de fato? Acho que já está respondido, né? Nós estamos endereçando uma nota ao país, nos colocando à disposição todos, à sociedade em geral e aos gestores em particular. Ok? Não, é a primeira reunião que nós fizemos. Nós quisemos fazer uma reunião de ex-ministros, preocupados com o rumo das coisas. Então, estamos alertando o país que há riscos graves em relação a pelo menos 2 temas, caros a todos nós: autonomia universitária e financiamento da educação básica, ou seja, Fundeb, e nos colocando à disposição do país para subsidiar a tomada de decisão, com base nesses princípios. Agora, evidentemente que Andifes, nós temos contato com Andifes, com os reitores, com o Conced, com o DIME, com o próprio Ministério da Educação, não há nenhum veto a diálogo algum, mas é uma manifestação de preocupação com o que já está em andamento, não com o que pode acontecer. Já há preocupação. E todos esses órgãos, inclusive acompanhados os reitores das bancadas estaduais, têm se avistado com o ministro, e têm se avistado com o governo, e têm levado seus pleitos, e têm tido seus diálogos que têm sido relatados pela imprensa. Bom dia, aqui é a Daiane da Rede TVT, Daiane Ponte. Trazendo para o caso aqui de São Paulo, foi instaurada uma CPI das universidades, na Alesp, para investigar irregularidades nos gastos dessas universidades. E uma das justificativas da bancada do governo é dizer que falta investimento para a educação básica. Mas o próprio ministro Weintraub fez um congelamento de 30% do programa de infraestrutura. E agora eles também defendem privatização de alguns setores dentro das universidades. Se isso ocorrer, qual é o risco para essas universidades e para a educação básica, que também não vai ver esses investimentos? Quer responder, Gutenberg? São estaduais, né? Olha, essa comissão de inquérito, ela está na fase inicial dos seus trabalhos, né? Eu creio que o reitor da Universidade de São Paulo, entre os 3 reitores, USP, Unicamp e Unesp, já deu esses esclarecimentos, né? Quer dizer, as universidades são completamente transparentes acerca da má utilização de recursos. Não há absolutamente nenhuma questão pendente. As universidades estão inteiramente disponíveis para dar esses esclarecimentos. E o que está acontecendo é o seguinte, né, é que em 1998, com o governador Quércia, foi colocado em prática o dispositivo constitucional, o artigo 207 da Constituição,
que dá às universidades autonomia científica, didática e financeira. Ela nunca tinha sido colocada em prática. E o que o governador, na ocasião, acertou com os reitores é que seria repassado às universidades uma fração fixa do ICMS. Ou seja, é uma vinculação como a vinculação que foi feita na Constituição. Na Constituição para o ensino fundamental. Isso permitiu às universidades um salto de qualidade extraordinário, porque permitiu aos reitores viverem não de pires na mão, pedindo suplementações o tempo todo, sobretudo numa época em que a inflação chegou a ser de 80% ao mês. E permitiu uma coisa que é fundamental na universidade, permitiu o planejamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Instituto de Estudos Avançados foi criado nessa ocasião. Não é mesmo? Não foi preciso pedir autorização para o governador, nem autorização para a Assembleia Legislativa. É uma decisão que a universidade tomou. Se amanhã a universidade tomar a decisão de criar um centro especial de estudos sobre... vamos pegar uma coisa bem... Envelhecimento. Como? Envelhecimento. Envelhecimento? Porque aliás, é um problema seríssimo, né? Ela cria, entende? Ela não vai perguntar, entende? Isso faz uma diferença extraordinária, porque antes da autonomia, que ainda a situação das universidades federais, quando o reitor, não é mesmo, quer comprar uma frota de carros, porque os automóveis não funcionam mais, ele tem que pedir licença para o Ministério de Educação. E agora, pelo que foi dito pelo Mercadante, eu nem sabia, agora se exige, então, que o reitor, quando escolhe pró-reitores ou auxiliares, ele precisa submeter ao Ministério de Educação, que lembra um pouco a estrutura do SNI, antigamente. Tinha aqui na Universidade de São Paulo. As pessoas esquecem, né? Ao lado do gabinete do reitor, quando eu tomei posse, em 1986, ao lado do gabinete do reitor, tinha um escritório, que era o escritório do SNI, que autorizava ou vetava escolha de professores. Quer dizer, era a morte do que a gente entende como autonomia universitária. E a comissão parlamentar, eu creio que ela está mais interessada, pelo que eu pude entender, na questão de utilização de recursos. Essas questões maiores, como desvinculação de recursos, já foram testadas aqui em São Paulo e não prosperaram. Por exemplo, a FAPESP, que é protegida, aliás, por um dispositivo constitucional da Constituição do Estado de São Paulo. Ela recebe 1% do ICMS para atividades de pesquisa de ciência e tecnologia. E quando foi aprovada essa medida no governo federal, a da desvinculação, foi feita uma tentativa de retirar de recursos da FAPESP para atividades na área da saúde. E o governador Alckmin, devidamente informado, mesmo pelos reitores das universidades, voltou atrás de que fazer isso e retirar os recursos da FAPESP faria um dano irreversível às atividades de pesquisa e desenvolvimento. E responde a uma das outras perguntas que foi feita há pouco, né? Qual é a gravidade de cortar recursos na área de educação? A gravidade é o Saldiva que me explicou outro dia, né? É que se você não der proteína para as crianças de 3 anos, né, elas vão desenvolver problemas de coordenação motora mais tarde. Correto, Saldiva? Eu sou um exemplo disso. Essa é a resposta. E, de modo que eu acredito que os esclarecimentos serão dados à comissão de inquérito e eu não creio que progridam essas ideias de descontingenciar os recursos das universidades. E tem um dado, aliás, que foi mencionado, eu creio que o Haddad mencionou, 35% da pesquisa científica feita no Brasil, 35%, é feito nas 3 universidades paulistas, que representam apenas
não é mesmo? 13 universidades num universo de mais de 70. Né? De modo que, digamos, está demonstrado na prática que a autonomia universitária, inclusive a autonomia financeira, permite, usando as palavras do Mao Tse-tung, né, as sem flores florescerem, né? Quer dizer, ela permite a criatividade, ela dá lugar para a criatividade. Me permite, você não devia ter citado o Mao Tse-tung, porque você está sendo gravado, isso vai lá para o Ministério da Educação, pode ser considerado marxismo cultural. Renato, me permite um pequeno comentário sobre... Por favor, Cristóvão. Primeiro, realmente foi bem lembrado, o governo tem razão, estamos infiltrados de marxistas aqui, que citam Mao Tse-tung, embora eu tenha dúvidas se Mao Tse-tung era marxista. Agora, sobre CPI, não vou meter CPI de universidade aqui, mas vocês poderiam fazer uma cobrança aos parlamentares. Por que a gente, 130 anos da República, não faz uma CPI da educação no Brasil para analisar por que em 130 anos de República a gente não conseguiu, nem ao menos ensinar todos os brasileiros a reconhecerem a bandeira da República, onde está escrito ordem e progresso. Logo, 11 milhões hoje não conhecem a bandeira brasileira. Hoje, se você somar todos os que viveram nesses 130 anos e morreram analfabetos, deve ter sido uns 40 milhões. Por que não uma CPI da educação? Não para ver onde se gasta apenas, nem eficiência, mas se perguntar por quê? Um país que tem um território único, tem um território contínuo, que tem um sistema de telecomunicações tão bom, que tem um único idioma, que tem 8 milhões e meio de universitários, ainda tem mais de 10 milhões de analfabetos, 70 dizem analfabetos funcionais. Por que isso? Isso merece uma CPI da educação. Vocês podiam cobrar isso aos parlamentares do Brasil. Quem mais que está inscrito? Por favor. Olá, bom dia. Eu sou a Cida de Oliveira, da Rede Brasil Atual. Eu gostaria de saber se agora, em tempos que a gente tem aí a emenda, né? A emenda não, na verdade, já é o teto dos gastos, e agora o anúncio de cortes, enfim. Qual é o risco que a gente tem de virem a ser fechadas escolas em todo o país? E eu digo escolas do ensino, né, do ensino fundamental, médio e também de universidades, principalmente essas que foram construídas agora durante os governos do presidente Lula. E no caso de termos fechamento de escolas, a gente pode esperar por uma reação como aquela que aconteceu aqui em São Paulo em 2015, quando o Alckmin tentou fechar algumas escolas no atacado? Obrigada. Bom, acho que o risco existe, sem dúvida. Quer dizer, na medida em que cada vez mais universidades informam que em setembro vão parar de pagar luz, parar de pagar água, o que impede o funcionamento delas, para não falar segurança, não falar dos estoques do que está no laboratório, de todas as despesas. Na medida que existe isso, o risco é muito grande. Porque, na verdade, o contingenciamento incide somente sobre as despesas discricionárias, ou seja, aquelas que o governo pode gastar ou não à sua discrição, à sua vontade. Porém, esse conceito é muito impreciso, uma vez que ele poupa praticamente só os salários, que seriam salário mais alguma coisa é o não discricionário. Agora, as bolsas de estudo. As bolsas de estudo no Brasil, talvez 200, 300 mil bolsas, somando todos, são elas que sustentam a pesquisa científica brasileira. O Brasil fez uma escolha muito inteligente, que é de fazer a pesquisa na universidade por meio da pós-graduação. Quer dizer, ao mesmo tempo é aprendizado, é formação de quadros novos, de futuros pesquisadores e a produção de pesquisa. E isso está escorado em cima das bolsas. Se essas bolsas, que são discricionárias e, portanto, podem deixar de ser pagas, se isso acontecer, o desastre é irreversível. Se não pudermos mais pagar contas de luz, isso significa que tudo que está nos biotérios, tudo que está nos laboratórios, morre. Recompor tudo isso não tem jeito. Isso seria como um museu nacional na educação. Quer dizer, o Museu Nacional, que poucas pessoas sabem, outro dia que eu soube, em boa parte foi montado pelo Rondon, a partir das suas expedições, o Museu Nacional praticamente cessou de existir. Então, praticamente cessaria de existir o Parque Universitário de Pesquisa Público Brasileiro, que são mais de 60 universidades federais
e sendo que praticamente todos os estados brasileiros têm pelo menos uma universidade estadual, avultando São Paulo, Rio e Paraná, que tem a maior quantidade e qualidade delas. Então o desastre seria muito grande.